Paz do Senhor, família, que bom que nós estamos de volta, mais uma terça-feira. Na terça-feira passada nós terminamos o Pentateuco. Tenho certeza que nós fomos muito abençoados através desse estudo do Pentateuco. Foram 6 aulas, porque a primeira nós fizemos um resumo de toda a Bíblia. E depois nós tivemos o resumo de Gênesis, passamos por Êxodo, depois tivemos o resumo de Levítico, onde nós aprendemos sobre o tabernáculo. Depois nós fomos abençoados com o estudo de Números e fechamos o Pentateuco com o livro de Deuteronômio, aprendendo que o livro de Deuteronômio não é simplesmente uma repetição de outros livros. Então hoje nós estamos dando início no primeiro livro dos 12 históricos. Nós hoje entraremos no livro de Josué e assim na próxima falaremos sobre os juízes e o livro de Samuel, os dois livros de Samuel, os 2 livros de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e até o livro de Esther. Então eu quero te convidar, sabe? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque aprender a palavra, assentar-se, estudar a palavra não é para qualquer um. Realmente são para aqueles que têm o desejo de conhecer o seu Deus, aquele que um dia se entregou na cruz por nós. E nós temos visto em cada livro do Pentateuco, Cristo, temos visto Cristo em cada livro. E hoje falaremos sobre o livro de Josué, e com certeza seremos também abençoados. Vamos orar? Amado Deus, vem sobre as nossas vidas. Primeiro eu quero te louvar pela oportunidade de estar aqui, junto com meus irmãos, mais essa transmissão, poder adorar o teu nome pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais. Porque quando eu ensino, eu aprendo. E a vida é um aprendizado. Nós nunca iremos parar de aprender. E aprender sobre a pessoa do Senhor Jesus é algo tremendo. Quero te louvar, Senhor. Espírito Santo didático, vem sobre a minha vida, traz a tua graça, a tua sabedoria, para que assim aprendamos mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então vamos entrar agora nessa nova fase. Como acabei de falar, tivemos aí esse tempo do estudo do Pentateuco. É só um resumo, que nós estamos estudando o resumo, o panorama bíblico. E após o término desse panorama, nós vamos entrar num estudo mais específico, trazendo alguns temas, trazendo outros irmãos para nós estarmos discutindo, conversando e assim aprendendo juntos. Então, Josué, querido, o título que eu dei a essa aula é Josué, a conquista da terra prometida. Esse foi o título que eu dei a essa aula. Josué, a conquista da terra prometida. O título do livro de Josué é a conquista, acabei de falar, da terra prometida. No capítulo 1, verso 9, encontramos um versículo-chave. Josué, capítulo 1, verso 9, encontramos o versículo-chave do livro. Diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Não é assim, querida? Parece que essa palavra, quando Deus falou para Josué, parece que ela está sendo escrita agora, sendo falada agora para nós. Seja forte, foi eu que te mandei. Seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Então, nesse início de aula, eu quero falar para você, seja forte, seja corajoso, corajosa, não te espantes, não desanime, continue, porque o Senhor é contigo. Amém? Em nome de Jesus, Deus traz essa palavra de encorajamento para Josué, pois seria uma grande responsabilidade substituir um líder como Moisés, o qual foi um instrumento de Deus para trazer a lei, para liberar as pragas. Vocês se lembram? Lá no Egito, as 10 pragas, passando pelo Mar Vermelho, mesmo sendo treinado nos 40 anos que estiveram no deserto, sendo fiel a Moisés, ainda assim seria uma tarefa muito difícil. Mesmo assim, seria uma tarefa muito difícil. Ele foi treinado, mas o Senhor... Agora o Senhor diz para ele, ser forte, ser corajoso. Certamente Deus estava com ele. Porém, é evidente que Josué estava temeroso. Quem nunca ficou temeroso diante de uma responsabilidade tão grande dada por Deus? Não é mesmo? Aí você vai assumir um cargo A, um departamento A, um departamento B. Não é assim? Você vai, ou a partir de hoje, você vai assumir o departamento X, Y. Ficamos temerosos. Ora, Josué, mas o Senhor falou com ele, eu vou estar com você. Deus estava encorajando, lembrando-lhe que ele estaria com Josué, assim como esteve com Moisés. Da forma que eu fui com Moisés, serei com você. O período de entrada na terra prometida trouxe muitas mudanças. Por exemplo, todos os dias o povo recebia o maná. Lembra? Quando o povo saiu do Egito, aí Deus mandou o maná, todos os dias o povo recebia o maná. Iam lá, pegavam o maná, e essa era um coentro, né? Ele dava para eles se alimentar durante um dia. No outro dia, a mesma coisa, e assim foi se repetindo. Então, eles todos os dias tinham comida, tinha o alimento. Mesmo que, como nós aprendemos lá no livro de Levítico, eles chamaram aquele alimento de vil, mas eles tinham. Só que agora era diferente. Agora, após cruzarem o Jordão, o maná cessa. O maná cessou e agora eles precisavam plantar na terra que Deus lhe havia dado. Podemos encontrar o tema do livro no capítulo 1, verso 11, que diz assim: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo dizendo, provede de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Josué convoca o povo para passar pelo Jordão, porém antes de conquistar a terra, Josué os levam, eles atravessam, mas antes de conquistar a terra, Josué os leva para Gilgal, que ficava entre Jericó e o Rio Jordão. Querido, tem que ter um preparo, não pode ser de qualquer jeito. Não, atravessamos. Agora, olha só, todos aqueles homens com 20 anos acima, eles morreram no deserto. Eles haviam sido circuncidados. Agora, os homens, eles não estavam ainda circuncidados. Nasceram no deserto. Agora, Moisés os levam
até Gilgal, e ali eles vão se preparar para conquistar a terra. Tem que haver um preparo. E Josué faz isso. Josué os leva até Gilgal. E ali ele restabelece a aliança, celebra a Páscoa. O que é isto? Lembrando quando eles foram libertos do Egito. Eles celebram a Páscoa e dizem, olha gente, isso aqui significa a nossa libertação. Vocês precisam entender isto. Vocês precisam entender isto. Nós vamos celebrar a Páscoa. Isso aqui significa a nossa saída do Egito. É mesmo? É. Nasceram no deserto, eles não saíram do Egito, porque aqueles que saíram do Egito, todos eles haviam morrido. Só entrou na terra, só estava ali Josué e Caleb, junto com os novos, os que nasceram no deserto. E o que tinham na época, lá quando Moisés subiu no Monte Sinai, nós estudamos lá também no livro de Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, quando ele desce, vocês se lembram que eles fizeram um bezerro de ouro e para substituir o nosso Deus, e ali Deus matou uma quantidade de homens. E esses homens, por causa dessa idolatria, porque Deus odeia isto, eles não entraram na terra. E agora, Josué leva o povo a Gilgal. Josué agora celebra a Páscoa, que é a lembrança da libertação. Também circuncida os jovens que ainda não eram circuncidados, reiterando para Deus que ele e o povo ainda estavam em aliança com Deus. Agora sim. Já foram circuncidados, celebraram a Páscoa, tiveram o ensino, como nós estamos tendo agora. Agora eles tomaram conhecimento de que o povo, que os seus pais saíram do Egito, e a Páscoa representa isto. Agora estamos prontos a conquistar a terra prometida. Qual é o pano de fundo e o propósito desse livro? Livro de Josué. O livro de Josué trata do início do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Retrata também a invasão da terra prometida, bem como a divisão. Quando eles entraram, eram as 12 tribos, houve a divisão da terra. Então esse livro trata sobre isso, da divisão da terra. Você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa, você vai ficar com essa parte. Foram dividindo a divisão, o estabelecimento das tribos na terra. E há diversas batalhas militares descritas no livro de Josué. Lembra que Deus falou para Josué ser forte, corajoso. Josué enfrentou muitas batalhas, muitas guerras. E os princípios espirituais usados por Josué são os mesmos usados pelo povo de Deus em toda a história de Israel. É possível entendermos a história de Israel em uma divisão de períodos. Vamos ver. Primeiro período, o período patriarcado. Abraão, Isaque, Jacó e depois de Jacó, José. Segundo período, aí, lembra de José quando ele foi vendido lá para o Egito? Então entra o segundo período, a escravidão, a opressão no Egito. Aí Deus levanta o libertador. Quem foi que Deus levantou? Você sabe. Quem Deus chamou lá no deserto, do meio da sarça? Quem foi que Deus chamou? Deixa eu me lembrar.
Lembrou? Moisés. O terceiro período foi a lei, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e as outras leis cerimoniais e civis. Quarto período, a liderança de Moisés durante 40 anos no deserto. Quinto período, liderança de Josué, a tomada da terra prometida, guerras contra os povos de Canaã. O sexto período, nós vamos ver na próxima aula sobre os juízes e tribos estabelecidas. Nós vamos ver na próxima aula. Juízes, tribos estabelecidas na terra. E o ciclo também vicioso do pecado. Quando morria um, o povo debandava. Olha, o povo sem liderança. Quando morria um líder, o povo pecava. Aí o povo pecava, achava que estava tudo bem. Aí, quando eles começavam a sofrer, eles clamavam. Aí Deus levantava um novo juiz. Nós vamos ver na próxima aula. São 12 juízes, mais 2, que Eli e Samuel. Então eu vou falar na próxima aula sobre os 14 juízes, tá bom? O oitavo período é o reino dividido. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, entre guerra civil. Aí nós vamos ver isso lá em 1º livro de Reis, capítulo 12. Quando Salomão morre, aí Roboão e Jeroboão, que o Roboão, aí eu vou adiantar para você, o pai morre, aí o Roboão vai, ele pede conselho aos de mais idade, o que eu devo fazer com esse povo, como é que eu vou fazer? Aí os de mais idade falaram para ele, Roboão, faz o seguinte, alivia o povo, cobra menos imposto. Aí ele poderia ter seguido o conselho dos mais assim, experientes, não, foi para a galera, foi para os novos. Os novos não têm condição, mas aí os novos disseram, não, Roboão, arrebenta esse povo. Olha, arrebenta mesmo. E Roboão seguiu os conselhos dos mais novos. Mas nisso, chega Jeroboão, bom de conversa, um camarada político, e leva 10 tribos. E aí a separação. Está em 1º livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos ver, nós vamos estudar também aí. A separação. Aí fica, essas 10 tribos, fica reino do norte, e as 2 tribos que ficam com Roboão, Benjamim e Judá, fica na parte de baixo, parte sul. Por isso que ali houve essa separação e todos esses problemas dos hebreus com Samaria. Nós vamos aprender mais à frente. O 9º período é o exílio. As 10 tribos do norte, em 722 a.C., é levado à Síria. Não confunda a Síria com Síria, tá? A Síria entra e leva essas 10 tribos, e eles se envolvem todas e começam a adorar outros deuses, etc. Judá, e lá mais à frente, em 586 a.C., Judá é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Também nós vamos ver mais à frente, quando Jeremias escreve, lembra? De Jeremias 29, 11, diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Aí depois o povo volta e vai à reconstrução com Ageu, sabe? Com Esdras, e nós vamos aprendendo isso mais à frente. Então o 10º período aí é o retorno do exílio. 70 anos depois, Judá retorna à terra, e aí chegamos no fim do Antigo Testamento. O livro de Josué, voltando agora, é ainda o período de um governo teocrático de Deus, através de um líder, tá? Deus, crático, poder, tá? Então o poder estava com Deus. Então, teocrático, Deus, e crático, poder. Poder estava com Deus. Então aí era um período teocrático de Deus, através de um líder.
porém não mais no deserto, já estando situado na terra prometida. Aqui a nação de Israel, de fato, torna-se uma nação. Vocês lembram quando eu falei lá atrás que para se tornar uma nação tinha que existir o povo, a terra e a lei dada por Moisés, a Constituição. Aqui eles já se tornam uma nação, até mesmo aos olhos dos povos, pois agora possuem um povo, uma lei e uma terra. Amém, querido? Vocês estão acompanhando comigo? Essa aula é muito legal. Essa aula, eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados dentro desse estudo do livro de Josué. Autor e data. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo. Está lá no capítulo 24, verso 26 e 27. A data do livro de Josué é de aproximadamente 50 anos depois do término do Pentateuco, o qual foi escrito em 1400 a.C., quer dizer, o Pentateuco. Mas eu estava colocando ali no meio 1500, mas vamos ficar agora... O Pentateuco foi escrito em 1400 a.C., portanto, é mais provável que o livro de Josué tenha sido escrito em 1350 a.C. Essa questão de data não é algo assim tão importante para nós. É porque é tudo aproximado, entendeu? A gente tem que entender o contexto do livro, o que ele quis dizer, o que ele disse na época e o que diz hoje para nós, o que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Tá bom? Vamos agora, para ficar mais didático, vamos falar um pouquinho, eu quero passar para vocês o esboço desse livro. O esboço de Josué começa com a entrada na terra prometida, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 5, verso 12. Em segundo lugar, vemos a conquista da terra. Aqui começam as lutas com os cananeus, que vai do capítulo 5, verso 13, até o capítulo 12, verso 15. Depois temos a distribuição da terra. Deus orientou Josué para dividir a terra de acordo com o número de cada tribo de Israel, de maneira que toda a terra prometida estivesse povoada. Deus é tremendo, né? A distribuição da terra vai do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 21, versículo 45. Por fim, a despedida de Josué, do capítulo 22, verso 1, até o capítulo 24, 33. Eu vou enviar para você o PDF com tudo que eu acabei de falar, tudo anotadinho, esse texto bíblico, para você depois rever essa aula, estudar e ser abençoado. Amado, você precisa estudar, pega essa aula, compartilha, fala com seus amigos, seus irmãos, vamos estudar a Bíblia, irmão, vamos aprender mais. Amém? Esse livro de Josué tem Cristo? Vamos ver. O próprio Josué é um tipo de Cristo dentro do livro. Assim como Jesus nos conduz à salvação, Josué conduziu o povo à terra prometida. Como uma metáfora da vida eterna, porém mais do que Josué como tipo de Cristo, o próprio Cristo apareceu para Josué. Assim como Deus se manifestava para Moisés, face a face, também apresentou-se para Josué. No capítulo 5, verso 13, até o versículo 15, lemos assim, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto de terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor, seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo.
Lembra que Deus falou para Moisés? Mesma coisa. Deus está cumprindo sua palavra, como havia dito que seria com Josué, como ele foi com Moisés. O próprio Jesus, em uma cristofania, teofania, agora cristofania, é Cristo aparecendo para ele, tá? O próprio Jesus, em uma cristofania, ou teofania, que é uma manifestação corpórea de Jesus, antes da sua encarnação, se apresenta para Josué. Mas como sabemos que Jesus estava ali? O mensageiro se apresenta como príncipe do exército do Senhor. E Josué prostra em adoração diante deste mensageiro, que recebe a adoração de Josué, querido. Diferentemente dos anjos na Bíblia. Porque se você se prostrar diante de um anjo, o anjo não vai receber. Ei. Adoração é só a Deus. Por isso não era simplesmente um anjo, era uma cristofania. Era Jesus mesmo. Os anjos não recebem a adoração de homem. E ainda vemos o anjo dar um aviso para Josué. Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Esta é a mesma ordem que Moisés recebeu no Monte Sinai. Portanto, assim como no Sinai, Jesus se manifestou a Moisés, aqui ele manifestou-se para Josué. Jesus apresentou-se para Josué para trazer-lhe a certeza de que assim como ele havia sido com Moisés, seria também com Josué, garantindo-lhe a vitória contra os povos de Canaã. Deus é quem garantiria o cumprimento da promessa. Assim como Jesus prometeu, está com Josué, assegurando o cumprimento da promessa, hoje ele está conosco em nós e em nós. Através de quê? Do seu Espírito Santo. Por isso podemos tomar posse das promessas. Podemos conquistar a nossa terra. Hoje podemos tomar posse mesmo de todas as promessas de Deus para nossas vidas. Você já tomou posse, querido? Ou está ainda buscando de um lado para o outro? Assim como Deus foi com Moisés, assim como foi com Josué. Deus é comigo, Deus é com você. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco até quando? A consumação dos séculos. Glória a Deus! Aleluia! Oh Deus, obrigado, Senhor. Você pode repetir comigo? Obrigado, Jesus. Obrigado por esta aula. Obrigado por este resumo do livro de Josué. As próximas aulas, terça-feira que vem, nós estaremos estudando sobre o livro de Juízes. Você vai ver cada juiz, o porquê foi levantado os juízes. E assim nós vamos aprendendo e crescendo mais e mais. Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome por esse dia, por esta aula, pela oportunidade que temos de aprender mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tivemos quanto tempo de aula, hein? 46. Tá bom. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente, em nome de Jesus. É tudo com degrau por degrau. Degrau por degrau. Até chegarmos lá em cima. Como aprendemos? Construindo com Deus, tijolinho com tijolinho. Vamos colocando um tijolo sobre o outro. Quando nós olharmos, a nossa casa estará pronta. Que Deus te abençoe. Até na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Aguarde que eu vou enviar para você o PDF. Fica com Deus.